Olá pessoal, vamos dar início a mais uma conversa de processo penal nesses tempos de pandemia, de coronavírus. E hoje eu quero falar com você sobre o tema Lei Processual Penal no Espaço. Fique atento, no encontro passado nós falamos sobre a Lei Processual Penal no tempo e hoje vamos falar da Lei Processual Penal no espaço. E aqui, veja bem, alguns questionamentos nós vamos responder ao longo dessa nossa conversa de hoje. Por exemplo, qual é o alcance? Qual é a abrangência da lei processual penal? Será que o nosso Código de Processo ele se limita a ser aplicado ao território brasileiro ou será que ele também é aplicado no estrangeiro, em outros países, em outros estados soberanos? Quais as autoridades, que se sujeitam ao Código de Processo Penal brasileiro? E também, se houver previsão específica, em lei, obviamente específica, fica impossibilitada a aplicação do Código de Processo Penal? Então, essas são algumas das perguntas que nós temos de responder aqui nessa nossa conversa, abordando este assunto, Lei Processual Penal no espaço, tá bom? Então vamos lá, vamos junto comigo abordar este assunto aqui. Bom, assim como eu fiz na sua live passada, no nosso encontro passado, eu quero fazer com você aqui um pequeno contraponto com o direito penal. Bom, quando vocês estudaram direito penal, certamente passaram pelo estudo do artigo 5º e do artigo 7º do nosso Código Penal. Esses dois dispositivos legais, eles estabelecem o regramento do direito penal no que tange à sua incidência no espaço. E aí ficou muito claro, com toda certeza, que o direito penal ele submete ao princípio da territorialidade, mas também ele submete ao princípio da extraterritorialidade, que inclusive pode ser condicionada ou incondicionada. Pois bem, pessoal, no Código de Processo Penal, a realidade é um tanto quanto diferente daquela que você viu lá no direito penal. Aqui, veja bem, o processo penal ele se sujeita ao princípio da lex fori, ou seja, ao princípio da territorialidade, porque de regra aplica-se então a lei processual penal aos fatos acontecidos aqui no Brasil, ou mais do que isso, aos atos processuais que tenham de ser praticados aqui no Brasil. Veja bem, qual que é o raciocínio que se aplica aqui? Turma, a lei processual, ela tem por finalidade primeira regular o exercício da jurisdição, regular o exercício desse importante poder, deste importante braço da soberania do Estado, que é, de forma típica, desempenhado, então, pelo Poder Judiciário. Então, note bem, as regras processuais penais têm por finalidade regular o exercício da jurisdição, notadamente no que diz respeito à aplicação de sanções penais para aquelas infrações que foram, então, cometidas. Então, a lógica é a seguinte: se a lei processual rege a jurisdição, e se a jurisdição é uma expressão da soberania do próprio Estado, lembrem-se bem de que a soberania é aquele poder quase que ilimitado do poder do Estado brasileiro, e de todos os Estados soberanos, e uma das ramificações da soberania é justamente a jurisdição. Então, se as regras processuais elas regulamentam a própria jurisdição em si, que é um braço, é um aspecto da soberania, por óbvio, gente, que a lei processual brasileira ela se limita à aplicação aqui na esfera do território brasileiro, do território nacional. Beleza? Então, olha só o que vai acontecer. Todos os atos processuais que tenham de ser praticados aqui no Brasil serão regidos, serão regulamentados pela Lei Processual Penal brasileira. Imagina bem que determinada pessoa que está aqui no Brasil responde a um processo penal lá no estrangeiro. Pois é, eventual citação ou eventual intimação dessa pessoa que venha acontecer aqui no território brasileiro, a partir de uma carta rogatória, por exemplo, gente, essa citação ela tem que levar em conta a previsão específica da Lei Processual Penal brasileira. Por quê? Todos e quaisquer atos processuais penais que venham acontecer aqui no Brasil, é lógico, não havendo previsão específica, serão regidos pelo CPP, pela Lei Processual Penal brasileira, que se sujeita, mais uma vez, eu repito, ao princípio da territorialidade ou então ao princípio da lex fori, que acaba sendo, no final das contas, a mesma coisa. Isso porque, pessoal, o artigo 1º do CPP estabelece justamente essa previsão. Quer ver só? Me acompanhei na leitura do dispositivo. Eu estou no artigo 1º do nosso código.
O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código. Tá? Então, esta é a regra que o próprio legislador processual penal veio estabelecer. Porém, esse mesmo dispositivo ele vem trazendo algumas ressalvas, algumas exceções, porque fala assim, ó, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código, ressalvados. E aí nós temos alguns casos em que, de fato, não será aplicada a legislação processual penal brasileira. A primeira situação que o dispositivo traz, pessoal, são os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. Então, aplica-se o CPP, com exceção dos tratados, convenções e regras de direito internacional. Nesse ponto, eu quero ressaltar com você o seguinte: os chefes de governo estrangeiro, os chefes de Estado estrangeiro, de outros estados soberanos, as suas famílias, membros de comitivas, embaixadores e suas famílias, eles gozam de imunidade diplomática. Isso significa dizer que eles têm a prerrogativa de responder por eventuais ilícitos que venham a ser praticados aqui no Brasil, conforme as regras do seu país de origem. Então notem, esses chefes de estados estrangeiros, diplomatas, embaixadores e os seus familiares, muito embora possam praticar crimes aqui no território nacional, se isso vier a acontecer, eles respondem conforme as regras do seu país de origem, porque eles têm imunidade diplomática. Tá legal? Muita atenção, porque olha só, essa imunidade ela pode ser renunciada pelo país de origem. O país simplesmente pode dizer, olha, peraí, o meu nacional praticou um crime aí, o meu embaixador, ele vai responder conforme as regras do Brasil e não conforme as minhas regras. Então, trata-se de uma imunidade que pode, inclusive, admitir renúncia por parte do Estado acreditante, ok? O Estado de origem. Perfeito. É preciso fazer aqui uma outra observação muito interessante. Bom, essas questões, gente, da imunidade diplomática, elas alcançam eventuais crimes funcionais que são praticados aqui no território brasileiro, Algum crime que, porventura, tenha relação com o exercício da diplomacia. Porque, veja, se for um crime comum, o indivíduo que aqui praticou o crime, ele vai responder conforme as regras processuais penais do Brasil. A imunidade diplomática não vai alcançá-lo. Isso aconteceu até bem pouco tempo atrás, Não sei se você se lembra de um evento, de um episódio acontecido no Rio de Janeiro, em que um cônsul, não me lembro agora de qual origem, um cônsul de Israel, perdão, o cônsul de Israel supostamente praticou crime de pedofilia no estado do Rio de Janeiro, de modo que ele foi, inclusive, responsabilizado aqui na esfera do direito brasileiro. Porque esse crime de pedofilia, convenhamos, não se trata de um crime funcional. Logo, não estava esse cônsul acobertado, protegido pela chamada imunidade diplomática, beleza? Então, ele acabou respondendo à luz da lei brasileira, inclusive, salvo melhor juízo, até mesmo aconteceu a prisão preventiva deste cônsul, ok? Maravilha. Uma outra exceção que também está versada neste artigo 1º do Código Penal diz respeito à situação do presidente da República e de outras autoridades. Olha, aplica-se o CPC, ressalvadas as prerrogativas constitucionais do presidente da República, ministros de Estado, quando praticarem crimes conexos com o presidente da República, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos casos de crime de responsabilidade. Veja bem, meus amigos, algumas autoridades, elas podem, enfim, praticar crimes de responsabilidade que não são infrações penais propriamente ditas. Muita atenção com relação a isso, Na verdade, nós podemos aqui fazer uma classificação dos crimes de responsabilidade da seguinte maneira. Podemos classificar como sendo crimes de responsabilidade, num aspecto mais amplo, todos aqueles crimes praticados contra a administração pública. E aqui vai entrar peculato, eventual corrupção passiva, aqueles que estão ali a partir do artigo 312, do Código Penal. Eles seriam, então, crimes de responsabilidade. Mas para esta finalidade que eu estou abordando com você aqui, eu falo em crimes de responsabilidade no sentido estrito, tá? No sentido mais restrito da expressão, para fazer menção, então, àquelas infrações político-administrativas. Aquelas infrações que não são propriamente infrações penais, mas que são, digamos, desvios, eventualmente, de ordem política
praticadas pelo presidente da República ou por quem quer que esteja sujeito a esse tipo de crime, né? Conforme está lá no artigo 85, 86 da Constituição da República. Pensa, por exemplo, você, no caso do presidente da República, na situação de ele deixar de prestar contas. Bom, ele vai cometer crime de responsabilidade. O presidente que, por exemplo, vai cercear o exercício dos poderes legislativo e do poder judiciário, também pratica crime de responsabilidade. Pois então, pessoal, nesses casos, o presidente ele não vai se sujeitar às regras do processo penal. Existe toda uma dinâmica específica de responsabilização desta autoridade, né? Quando então pratica esse tipo de crime. Por exemplo, o presidente da República pode se sujeitar então ao próprio impeachment. Nesse caso, ele é julgado pelo Senado da República, né, e não pelo Poder Judiciário propriamente dito. E para que chegue a essa situação, ser julgado pelo Senado, a Câmara antes tem que fazer um juízo de admissibilidade, né, permitindo ou não a instauração do processo em desfavor do presidente da República. Então veja que há toda uma disciplina normativa específica para que essa responsabilização ela possa então acontecer, excluindo o presidente da República, nesses casos, da sujeição ao Código de Processo Penal, ok? Gente, em relação aos crimes militares, nós temos legislação específica, tá bom? Nós temos um Código Penal Militar, um Código de Processo Penal Militar e, portanto, não se aplica de regra aos crimes militares o Código de Processo Penal. Veja, se houver omissão no Código de Processo Penal Militar, é possível aplicar subsidiariamente o Código de Processo Penal comum. Até porque o CPM, o CPPM, ele tem até a previsão expressa nisso. Olha, sendo omisso este código, aplica-se o Código de Processo Penal comum. Maravilha. Meus queridos amigos, nós temos uma série de outras legislações específicas que, se eventualmente forem praticados crimes previstos nessas legislações, vai se aplicar a previsão processual penal que elas contemplam. Pense você, por exemplo, nos crimes de competência originária dos tribunais. Existe uma lei própria que vai reger como é que o indivíduo será responsabilizado na esfera penal pela prática desses crimes. Nós temos aqui a Lei 8.038 de 1990. Nós temos aqui que levar em consideração a previsão da própria Lei do Juizado Especial, a famosa Lei 9.099 de 95, que é uma lei mista, né? É uma lei híbrida, que trata de aspectos materiais e de aspectos também processuais. Então, se eventualmente alguém praticar um crime de menor potencial ofensivo, ele responde, conforme as regras de processo que estão previstas nessa Lei 9.099 de 95. Da mesma forma, eu posso fazer a idêntica observação no que se refere ao Estatuto do Idoso, à Lei Maria da Penha e à Lei de Drogas, por exemplo. Então, havendo previsão específica de regras processuais, elas devem ser aplicadas, ok? Agora, vamos entender uma coisa final, né? Vamos fazer aqui uma observação final para nós encerrarmos esse nosso bate-papo. Em todas as situações, pessoal, nesses casos em que há previsão normativa específica de regras processuais, se houver omissão, quem é que vai ser chamado? O Código de Processo Penal. É isso mesmo. Ele é aplicado subsidiariamente em relação a todas essas previsões normativas. Quando faltar a previsão expressa, então, nós podemos nos valer do Código de Processo Penal para suprir eventual lacuna normativa que, enfim, esteja caracterizando qualquer uma dessas espécies normativas. Tá bom? Então, só fazendo aqui um apanhado geral com você, bem rapidamente. A Lei Processual Penal brasileira, ela se sujeita ao princípio da territorialidade, razão pela qual ela se aplica a todos os atos e fatos processuais acontecidos aqui na esfera do território nacional brasileiro, ok? Isso porque sabemos que a lei processual, ela rege, ela regulamenta a jurisdição, que é uma expressão da própria soberania estatal. Então é assim que vai acontecer, ok? Agora, nós temos algumas exceções que o próprio artigo 1º vem falar, vem nos trazer. Então, depois dá uma passada de olhos pelo artigo 1º do CPP e dá uma passada de olhos também pelo nosso roteiro de aula, porque todas as exceções estão pontuadas lá com vocês, tá bom? Meus amigos, como eu já disse, o roteiro de aula está disponibilizado. Modéstia à parte, ele está bem completo e traz o que você precisa. E além disso, eu recomendo sempre nosso estudo bibliográfico pela obra do professor Renato Brasileiro, que para mim é a mais completa do mercado.
Um forte abraço para todos vocês, muito obrigado e nos vemos ao vivo na sua próxima aula na segunda-feira. Forte abraço para todos vocês.